Olá, pessoal. Estamos aqui para apresentar um podcast sobre empregabilidade e abordar assuntos como pressão social no meio dos estudos e tudo aquilo que leva o estudante a decidir o que ele vai decidir lá na frente. Eu e a Catarina somos alunos do ensino médio. Vamos entrevistar o professor Daniel, formado na PUC, professor de História, entre outras matérias, professora Jennifer, formada na USP, da aula de técnica de redação, entre outras matérias. Primeiro, eu queria agradecer a presença dos dois, a disponibilidade do tempo de estarem aqui conosco. E também declarar minha gratidão e minha admiração sobre vocês, professor, um excelente professor, uma excelente professora também. E vamos lá. Começando primeiro, queria saber um pouquinho mais do começo da vida de vocês. Quando vocês estavam no terceiro ano do ensino médio, como eu e a Cata estamos, o que passava na cabeça de vocês? O que vocês queriam fazer? É o que vocês fazem hoje? Como que era, mais ou menos? Professor Daniel, por favor, começar. Obrigado, Gabriel. Sim, foi a profissão que eu escolhi, já no terceiro médio eu escolhi. Para falar a verdade, na minha época não havia nono ano, até a oitava série. E por conta dos meus professores e professoras. Então, sempre que esse professor que os ajudava na correção, lousa, né? Porque às vezes algum professor faltava, então deixavam lá o material, já copiava para os outros alunos, ajudava, orientava. Então, já meio que era professor. E realmente foi a profissão que eu escolhi. Hoje eu faço realmente o que eu queria. Senhora professora? Bom, não foi um caminho tão linear. No meu caso, eu comecei prestando história, né? Tentando vestibular para história, porque eu pensava na parte tanto da pesquisa, né? Arqueologia, etc., que tem essa ideia ali de história muito interessante, né? A parte da arqueologia. Só que, como eu falei, não é um processo linear, então a gente vai descobrindo outras opções, né? E nesse processo eu gostava muito de ler, e eu lembro que eu não tinha ainda uma certeza se eu queria ir para a área da educação ainda no terceiro ano. Eu ficava, eu não sei, e eu tinha muito seminário. E aí todos os seminários os professores falavam, Jennifer, você vai virar professora? E aí eu falava, não sei. E aí, no fim das contas, eu escolhi letras, porque se conectava muito com o meu gosto pela leitura. Depois a gente descobre que fazer letras não é muito interessante para leitura, porque você lê tanto que você fica, ai meu Deus, agora eu nem gosto mais de ler. Mas aí, depois que sai da faculdade, não é? Depois que sai da faculdade que a gente volta a gostar, porque durante a faculdade é tanta coisa. Nossa, verdade. Então foi um processo assim que levou mais tempo. Eu pensei em muitas carreiras, psicologia, história, até realmente chegar em letras e falar, não, quero ir para a área da educação. Legal. Em que momento toda essa caminhada vocês decidiram como que a faculdade vai influenciar no meu futuro, no meu emprego? Olha, eu tinha isso muito claro, para falar a verdade, porque minha família são pessoas que não têm instrução. Minha mãe, meu pai, meus avós são analfabetos. O senhor falou do seu pai. Então, eu via no estudo uma única alternativa que eu tinha de tentar, de alguma forma, romper com esses laços, né, que a minha família tinha, que eram pessoas trabalhadoras, né, pessoas que enfrentavam a vida da maneira mais dura possível. E os meus professores me incentivavam que eles vinham, de alguma maneira, um certo talento em mim. E era a única alternativa, eu não via um outro caminho possível, né? Era faculdade ou faculdade. E era a única oportunidade que eu pensava, olha, isso aqui é um caminho que eu tenho que trilhar, sem isso eu não vou conseguir sair daquele círculo eterno, né? Aquele loop. Exatamente, um loop, né? Que os meus pais, por conta da falta de estudo, não porque eles não quiseram, porque não tiveram realmente oportunidade ou condições, e meus avós também. Exato. Meu caso não foi muito diferente. Meus pais eles foram terminar o ensino médio depois que eu já estava na escola. Então eles tinham feito só o fundamental e nem completo. E aí eles valorizavam muito a parte da educação. No caso dos meus pais eles falavam muito, você tem que estudar, senão você vai ficar numa situação semelhante à nossa, vocês não querem isso para a vida. E eu tive muita sorte por causa das minhas irmãs. Eu sou a mais nova das filhas, né? E aí os irmãos mais velhos, eles entregam um caminho de certa forma. Então as minhas irmãs, quando eu estava na escola, né, eu estudei toda a vida em escola pública, assim como o Daniel. Também. Né? Então, a gente estudou toda a vida em escola pública e não é igual hoje, que todo mundo tem acesso à informação muito mais facilitado. Então, a ideia de fazer uma faculdade era uma coisa assim, só para quem tem condições, etc. Só que aí as minhas irmãs, elas descobriram a universidade pública e eu fiquei sabendo que tinha como fazer mesmo sem ter condições de pagar. E aí que eu fui por esse caminho mesmo, com o incentivo dos meus pais e das minhas irmãs, minhas duas irmãs mais velhas. Se não fosse por isso, acho que eu não teria
essa gana de procurar, sabe? Porque a gente às vezes fica muito fechado, né, naquele ambiente escolar que na época não incentivava tanto a faculdade como hoje. A gente não tinha tantas oportunidades de estudo, né? E aí, no meu caso, na minha época já tinha aberto um pouco mais, porque começou a ter a divulgação de SISU, Enem, Sim. né? Que antes não tinha. Na época dos meus pais, os pais tiravam da escola e falavam, não, você tem que trabalhar para ajudar em casa, né? Não é nem que eles não queriam, tanto que eles voltaram a estudar depois de adultos. Eles queriam, mas não tiveram oportunidade, né? Só um comentário antes que eu achei bacana que eu fiquei pensando aqui. É que nem lá em casa sempre tem muita essa cobrança. Meus pais não são muito estudados, meu pai não chegou a terminar a faculdade, mas ele sempre cobra, estuda, estuda, estuda. E eu vejo muita gente reclamando. Ah, meu pai não sai do meu pé, não para de estudar. E a gente vê o exemplo de vocês dois, Exato. onde falaram estuda, estuda e deu resultado. Estão aí com a vida formada, então para que todo mundo que fala, nossa, meu pai pega muito no meu pé, que eu tenho que estudar e reclame, prefere fazer outra coisa do que estudar, etc. Tá aí o resultado de um estudo. Agora eu queria saber se teve alguma dificuldade muito marcante na graduação de vocês que motivou vocês a trabalharem todos os dias como professor, porque a gente sabe que é uma carreira muito difícil e que tem muitas resistências, porque não é fácil mesmo, né? Como qualquer outra profissão hoje em dia, é um trabalho maçante. Aí eu queria saber se tem alguma coisa que motivou vocês a levantarem todos os dias e virem trabalhar. Então, eu já tinha plena ciência de como era a profissão. Porque nos meus últimos anos da escola, eu participei de Grêmio, ajudei a formar o Grêmio na minha escola e eu participava das reuniões de paz e mestre, a famosa APM, reunião dos professores conselho, eles já me convidavam. Então eu já sabia das dificuldades, mas assim, eu penso que toda profissão tem lá suas dificuldades. E eu acho que a pessoa tem que escolher, né, uma profissão, no caso que eu fiz, que faça sentido para ela, independente das dificuldades que qualquer profissão tem. Eu me lembro que eu conversava com gente de vários outros cursos, de outras áreas, e dava a impressão assim que todo mundo tinha essas dificuldades, então na faculdade eu falava, pô, tranquilo, não é só o meu curso, a minha área que tem problema, todas têm. Mas eu acho que a formação nesse caso, se a pessoa não sabe bem o que ela quer, é lógico que a dificuldade será muito maior para ela depois no futuro. Mas eu acho que o segredo aí, pelo menos, para mim, pelo menos, foi já ter em mente o que eu queria, saber, né, realmente quais eram as dificuldades da profissão, porque eu conversava muito com os professores e eu sabia, mas por um outro lado eu via a possibilidade, né, que aquilo me daria de ajudar a formar as pessoas e de alguma forma conseguir realizar um trabalho que é deixar uma marca nas pessoas, que é uma profissão que apesar das imensas dificuldades, mas a nossa profissão acaba deixando uma marca eterna na vida das pessoas, né? A gente se eterniza os nossos alunos, e é a única profissão que eu vi que isso acontece, né? Nenhuma outra me chamou a atenção tanto quanto lecionar. É muito interessante mesmo. Tanto é que o senhor mesmo vai deixar grandes marcas, porque eu lembro desde o 7º ano, faz muitos eu com essa anos. turma de vocês desde o 7º, né? A gente cria um vínculo, querendo ou não. Você já conhece os meus trejeitos, né? As coisas, né? A forma como eu penso. Mas é legal isso, porque de alguma maneira, assim como os meus professores e professoras se eternizaram em mim, eu falo deles para vocês, no futuro, quem sabe alguns professores também ficarão marcados e vocês vão levar para a vida futura profissional de vocês. Agora, você? Eu acredito que quando a gente pensa na parte da educação, às vezes a gente tem uma idealização, né? As pessoas pensam que a gente vai para essa área com uma idealização, mas eu acho que é por isso que existe a desistência, como você falou, quando as pessoas encaram o dia a dia, a realidade do trabalho. E há uma dificuldade, né, de encarar essas dificuldades às vezes e um período de adaptação. É necessário um período de adaptação para o professor mesmo descobrir a metodologia dele, descobrir como desenvolver as aulas e assim por diante. E aí eu acho que tem muitas pessoas que desistem muito cedo, né, nessa questão, talvez por não terem como projeto de vida a educação. Durante a minha formação, na faculdade, a gente faz uma matéria exatamente voltada para essa parte pedagógica, né? A gente tem as matérias que são relacionadas à licenciatura. E uma delas falava sobre a educação como projeto de vida, para nós, professor. Vocês têm o projeto de vida de vocês na escola, mas o professor também tem na faculdade, né? E ter essa ciência, né? Muita gente terminou essa matéria falando, tá, agora eu sei que eu não quero ser professor. E teve o meu caso que eu terminei falando, tá, agora eu tenho certeza que eu quero ser professora. Então, acho que dificuldade a gente vai encontrar, como o professor falou, em qualquer carreira. A questão é que muitas pessoas querem desistir antes, né? De saber
quais seriam ali os resultados a longo prazo, no sentido de adaptação, de conseguir se conectar com os alunos e também não ver os lados positivos, né? Porque é uma construção diária, né, que a gente tem aqui na escola. Exato. E é uma construção que acontece dos dois lados, tanto da parte do aluno quanto da parte do professor. E aí essa é uma troca que não acontece em qualquer profissão. Então acho que isso me motiva bastante. Essa parte de troca que a gente tem com as pessoas é muito diferente. Em outras profissões a gente não tem essa oportunidade. Sim. E eu queria perguntar se vocês têm algum conselho para alguém que está começando a faculdade agora, ou então para alguém que está procurando um curso para iniciar. Primeiramente, é o livro que eu indiquei lá para vocês, o Metodologia do Trabalho Científico do Antônio Joaquim Severino, que é um livro base para todo universitário. Ele formou lá meus professores, ele deu aula há muitos anos na USP e na PUC também, ele formou toda essa galera, né? É um livro base, acho que vocês usavam também, todo mundo tem que usar, né? O Antônio Joaquim Severino. E porque ele indica no livro, né, todo o caminho, o roteiro que você vai fazer na universidade. Então, foi um livro que me marcou logo no início da faculdade. Não conhecia, para falar a verdade, uma professora. Ela dá hoje aqui na Unifesp, a Lucília, agradeço ela até hoje, porque ela me grudou no colo e falou: venha, mas se você vai ler isso daqui, para você ter um norte, ter um direcionamento, porque ela também foi professora. A vida toda dela, depois foi para a universidade formar, ajudar a formar professor. E é a dica que eu dou. E a outra é encarar na universidade com muita seriedade. Por quê? Tem, em algumas áreas, por exemplo, o meu curso hoje, tem muito curso que é oferecido 2 anos, 3 anos, mas a minha formação original era um bacharel 4 anos, com as eletivas 5 anos, mais a licenciatura, demorei 6 anos. Eu fiz todas as eletivas e também a licenciatura depois. Mas o que acontece? As pessoas vão desistindo, igual a Jennifer falou, fácil é entrar, difícil é se formar. Porque aí você começa, caramba, é muito livro, e você tem que fazer resenha toda semana, resenha analítica, resenha crítica, produzir, né, pesquisa, principalmente na história, a gente tem que fazer, a gente faz a metodologia todo ano, é metodologia 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o último ano. E isso faz parte, por exemplo, encarar a universidade, então, como uma etapa crucial na vida e com muita seriedade. Que é o que eu vejo que a maior parte dos jovens hoje não encara. A Jennifer falou, idealiza, né, o mundo universitário, mas quando chega lá e vê que não é bem aquilo que ele via ou aquilo que ele ouvia falar, por falta de conhecimento e de informação. Aí é onde ele desiste, mas não desistam, porque não é fácil, mas é o que eu falo. Dos que se formam, hoje em dia, a média, não sei como é que está nos últimos anos, mas na minha época era metade da turma desistia. A gente chegava no final do último ano, minha turma entrou com 50, se formaram menos de 20. Eu sou um desses 20 aí. Quer dizer, e os outros? Tinha gente bolsista, do ProUni, outros lá que pai pagava, tudo mais, que era caríssimo, mas ainda assim desistindo. Porque a universidade é uma etapa fundamental na vida, mas assim, é uma etapa, digamos que bem séria. E tem que levar com seriedade. Bom, e a primeira recomendação está associada à ideia da pesquisa. Vocês ainda estão nesse período de escolha, né? E muitas vezes a gente fica nesse processo de olhar para as opções de formação como se só existissem 3. Só existe medicina, engenharia e direito, né? E existem tantas opções que às vezes a gente nem tem ciência, né? Então, a minha primeira recomendação é ir lá e pesquisar nas listas mesmo dos vestibulares que existem, quais são as opções de curso. E uma coisa importante que a gente precisa lembrar, não existe só essas 3 formações e mais as formações que são para ser professor. Então o resto é história, geografia, as matérias da escola. Não é isso. Tem tanta coisa. E aí, a impressão que eu tenho, muita gente desiste exatamente porque fica limitado, não pesquisa sobre, não procura muitas opções, e aí escolhe aquela que, parece mais fácil, ou parece a que tem maior, como eu posso dizer, uma imagem melhor perante a sociedade, mas não vê aquilo que combina com o próprio perfil. E até às vezes nem chega a conhecer isso, né? Vai descobrir depois que já está na faculdade que existem esses outros cursos. Então, acho que é interessante, em primeiro lugar, pesquisar muito para escolher corretamente. Se tiver oportunidade de ir em feiras do livro, tiver oportunidade de ir nas universidades para conhecer, é interessante. Se juntar com os colegas para fazerem esses passeios é interessante. E agora, para o próprio momento dentro da faculdade, tentar aproveitar o máximo possível, porque sendo uma instituição pública ou uma privada, se a pessoa se dedicar
ela vai ter um bom desempenho a longo prazo e terá portas abertas e oportunidades surgindo, né? Não tem oportunidade só na privada ou só na pública, tem em ambos oportunidades de pesquisa, oportunidades de intercâmbio, tem tanta coisa que você pode fazer e muitas vezes as pessoas fazem o quê? Eu chego lá, eu assisto a aula, eu vou embora, eu entrego o trabalho e acabou. E não descobre que tem tantas oportunidades não só na parte de socialização, como também na parte de desenvolvimento de pesquisa e de estudos, junto aos professores. Tudo isso vai colaborar para a pessoa ser um profissional melhor no futuro e vai abrir muitas portas. Aí eu acho que minha principal recomendação se relaciona a isso mesmo. Uma seriedade antes de entrar na parte da pesquisa e quando estiver lá, saber aproveitar tanto as oportunidades de diversão que vão surgir sim, mas não deixar isso como algo no centro da sua formação, né? Tem que lembrar que um momento acaba, aquele momento da faculdade, não é só... eu vou participar das atividades dos grupos esportivos, das festas. Não, a formação na faculdade ela é muito importante que a gente se dedique, né? Pra gente não sair com a impressão de que poderia ter aproveitado tanto mais, sabe? A minha geração reclama muito disso. Nossa, eu podia ter aproveitado tão conteúdo a mais, sabe? Eu tenho colegas que sabem muito mais sobre tal conteúdo, estavam no mesmo lugar. Então foi uma escolha. Tem muito da parte do indivíduo na formação. Não é só conseguir uma boa instituição. Também é como ele encara essa formação. Exato. Uhum. Perfeito. Passando um pouquinho agora, primeiro eu queria comentar. Passando um pouquinho dessa parte sobre faculdade, universidade, passando um pouquinho mais para essa parte de empregabilidade e vida profissional, algo que eu venho reparando muito é que vivemos numa geração que é muito ansiosa. Onde as pessoas têm medo de, eu vou chegar amanhã, como que vai ser, e etc, entre outros fatores. Vocês acham, faz algum tempo, o senhor terminou a faculdade em... 2010. 2010, a senhora... 2020, porque eu tive a pandemia no meio, assim, eu terminei... já faz algum tempo, ambos, mas o que vocês sabem sobre a atualidade e também sobre o que vivemos? Vocês acham que as universidades, os educadores, principalmente, porque a faculdade é sim o aluno, mas principalmente o educador, lógico, como a escola. Vocês acham que as universidades estão preparando os alunos para a vida profissional, tanto emocionalmente, tirando aquela parte, sabe, matéria e dar aula em geral, mas querendo ou não, emocionalmente, porque querendo ou não, a vida profissional é 50-50. É você saber o seu trabalho, mas também você saber lidar com os problemas. Você saber lidar com pressão, você saber lidar com o problema. Você, por exemplo, vocês são professores, lidar com alunos, querendo ou não, a parte que a Jennifer comentou do projeto de vida, você saber ter essa relação pessoal com as pessoas. Vocês acham que as faculdades estão conseguindo gerenciar bem e educar bem esses novos profissionais? Do meu ponto de vista, ainda não. Na minha época já era assim, eu lembro, muita gente entrava com o sonho, como a Jennifer falou da história, de você ser pesquisador, etc e tal, mas esse foi o professor que eu comentei para vocês, ele falava que era mais fácil a gente se tornar o Ronaldinho Gaúcho, que era o auge dele na época no futebol, do que um pesquisador renomado. Ele falava bem claro, a maior parte de vocês vai se formar para educação, para ser professor ou professora. E o pessoal, quando encarava o ensino, porque eu já comecei a dar aula 2005, 2006, logo quando eu entrei na universidade, em cursinho, depois eventual no estado, professor substituto, como a gente conhece, o eventual é o substituto. Uhum. E eu já comecei a me adaptar às dificuldades, mas apesar que eu também já vim de escola pública, então eu já tinha uma leitura muito clara da realidade da escola, porque eu comecei a trabalhar em escola pública. E eu via que muita gente, no caso lá onde eu me formei, muita gente tinha essa ilusão, ia para pesquisa, etc e tal. Só que quando realmente encarava a sala de aula, porque boa parte das pessoas que formam na parte de humanas, letras, história, ciências sociais, filosofia, geografia, é para dar aula, é para ser professor, e muita gente acaba desistindo, porque quando vê a realidade verdadeira, como eu costumo falar para vocês, existia na hora. Então, eu acho que as faculdades, as grandes universidades principalmente, elas têm preparado, infelizmente, ainda profissionais dedicados pesquisa, a buscar um certo status dentro das nossas áreas, porque dá um status a ser pesquisador, lançar artigo, escrever artigo e participar de simpósio, etc. e tal, mas nesse sentido não prepara o profissional para o mercado, nesse sentido, porque, um exemplo, eu lembro que eu já trabalhei na época quando eu era coordenador, eu contratava, pesquisava lá o currículo do professor, via uma bela formação, chamava para entrevista, mas na hora de dar aula, de realmente ali lidar com a realidade prática, como vocês falaram,
lidar com o conflito de um aluno, tem essa questão socioemocional, lidar com o pai. Eram pessoas que eu via que não tinham na formação essas habilidades. Era muito teórico, chegava querendo despejar conteúdo dos alunos, e não é assim. Parece que ele saía naquela ânsia, caramba, eu fiquei aqui 4, 5 anos ouvindo o professor, então agora é minha vez, é minha vingança. Agora os alunos que se preparem. E não é bem assim, né? Você tem que saber interagir. Também são fatores que não vai falar na hora do senhor contratar, que nem o senhor exemplo, do currículo, eu sei dar muito bem com os alunos. Não, são coisas que a pessoa tem que desenvolver. Exato. E onde eu aprendi de verdade essas habilidades foi na licenciatura, porque eu comecei primeiro a fazer a licenciatura, junto já com o bacharel. Então a gente fazia o quê? Bacharel primeiro, depois eu penso em fazer licenciatura. Eu já comecei no primeiro ano. Na minha época, minha grade me permitia trancar matéria, incluir matéria, fazer as eletivas. Então eu falei, vou ser professor, já vou fazer eletiva e a licenciatura, logo de cara. Porque é o que preparava a gente realmente para o ensino. E era bem diferente o curso de licenciatura, para falar a verdade, do que eu tive no bacharel. Porque as professoras da licenciatura eram professoras, vieram de uma carreira, muitas do Estado, prefeitura. E os meus professores, eu tinha professores famosos, gente gabaritado na história, mas era professor teórico, escritor, tinha lá bons livros, etc. E tal, mas na hora do vamos ver ali da aula, já não acabava desenrolando, né, como eu brinco com vocês. Então, no meu ponto de vista, não preparam. Eu falo da minha área, né, na parte de humanas, mas eu também percebo um pouquinho isso em outras áreas, né, porque a gente acaba passando por médicos, acaba sendo atendido por outros profissionais, então você vê que, principalmente o pessoal da área da saúde, que a gente acaba precisando, né, você vê que não tem uma tratativa humana, né, uma forma de se relacionar, de ouvir, né, a pessoa. Isso tudo são habilidades que as faculdades deveriam ensinar, né, a parte mais prática, né, eu vejo que essa é uma falha em vários cursos, né? A parte prática, que é a nossa área, tem a obrigação de você cumprir o estágio obrigatório. Então, é uma área muito prática, a parte da licenciatura. Mas tem muito curso, por exemplo, que a pessoa acaba não entrando em contato com a área prática e quando cai na vida real, na profissão, ela acaba desistindo, vê as dificuldades e a vida uma bola de neve. Tudo por conta da formação não focar realmente nessas questões socioemocionais, em habilidades práticas, eu diria. Bom, eu acredito que varia bastante, né, dessa questão de curso para curso, né, mas eu concordo bastante com o professor Daniel nesse sentido. No meu caso, eu fiz semelhante a ele. No meu caso, era obrigatório fazer 1 ano de bacharelado, para depois você poder ingressar na licenciatura, né. Então, não era opcional, né. E eu lembro que quando começavam as aulas da licenciatura, a gente falava... Os professores, por mais que sejam bons professores, etc., têm um bom conhecimento assim, sobre a temática, ao mesmo tempo a gente observa que eles estão muito desconectados da sala de aula hoje. Porque a gente ia fazer estágio, a gente ia em escolas que tinham uma grande quantidade de aluno, o professor compartilhava com a gente algumas situações, né? E a gente observava que não era a mesma ideia que ele colocava ali na metodologia da aula de português. Todos os alunos vão falar um por vez a resposta. Numa sala com 45 alunos, né? No horário da noite, assim por diante, não era a mesma coisa que a gente via no dia a dia. E eu vejo que não é tão distante em outras áreas, essa questão de, às vezes, a faculdade se distanciar, ela fica muito na parte teórica, muito na parte do conteúdo, né, e pouco na parte prática, né, e aí a gente se desenvolve como profissional mais quando sai da faculdade ou quando está fazendo os estágios mesmo estando na faculdade, do que na parte do aprendizado, fica muito na parte teórica. Eu vejo isso porque eu tenho contato muito com pessoas de outras áreas. Minha melhor amiga é nutricionista, meu namorado é da farmácia, né, da área de farmácia, aí outra pessoa é da área administrativa, financeira, e o que a gente ouve de forma geral desses nossos, né, das nossas redes de contato faculdade me ensinou o conteúdo, né, mas a prática era uma coisa totalmente nova, né, e o que eu penso que seria muito difícil para as próprias instituições
conseguirem trazer essa prática, né? Porque o mercado de trabalho ele é muito amplo. Então, como que eles vão explicar para o professor realmente como é a sala de aula e pensar somente nessa parte, quando o profissional de letras ele nos forma somente para ser professor, né? Como ele falou, ser pesquisador é uma opção, mas aí também pode trabalhar em uma editora, também pode trabalhar com tradução, e aí eles vão ter matérias específicas para cada um. Pode ser um caminho, mas eu acredito que é um pouco difícil, e isso acontece com várias outras áreas. Se a gente parar para pensar, o professor Daniel ele pode falar que você pode ser professor, você pode ser pesquisador, mas também pode ser diplomata formado em história, né? E aí vai ter matérias para cada uma dessas áreas, aí fica uma coisa um pouco complexa, entende? E se isso é na área de humanas, que já é uma área mais fechada, como você falou, imagina as outras áreas, né? Como a gente vai trabalhar essas possibilidades de profissão. E é um ponto que eu bato de novo no porquê da pesquisa. Quando você pesquisa bem a sua formação, você sabe todas as possibilidades que você pode ter de carreira, né? Então, a pessoa pensa assim, eu vou entrar em tal curso e aí eu só posso ser X coisa. Não, quando você chega lá, você descobre que pode ser muitas outras. E eu acho que é por isso que tem um pouco esse distanciamento da prática do trabalho, do dia a dia, com a nossa formação, porque a formação ela te prepara na parte teórica. O dia a dia vai variar de qual área você vai naquela sua formação. São tantas possibilidades que abre com a faculdade que a gente nem imagina quando está fora, né? Verdade. Agora indo um pouquinho para o mercado de trabalho, eu queria saber se as habilidades e os conteúdos que vocês aprenderam dentro dessas universidades, que são universidades renomadas, elas são muito relevantes para arranjar emprego hoje em dia, né? Porque a gente vê muitas pessoas sofrendo com as universidades de esquina hoje em dia. Os cursos muito baratos e a gente vê um claro problema na sociedade. Aí eu queria saber se essa relevância da universidade faz sentido hoje em dia ou se não importa muito na hora de arranjar emprego. Eu vou reforçar até o que a Jennifer falou, da questão da pesquisa prévia da sua universidade. Que, por sorte, eu tive professor na escola que nos levou, a Mackenzie, a PUC, a USP. E os professores eram formados nessas universidades, antiga escola pública, né? Então eu notava ali, era uma diferença brutal da aula deles, a parte de conteúdo, de conhecimento prático e tal. E eu fui pegando uma mudança, né, de geração de professores, e o pessoal que já se formava em outras universidades não tão renovadas, eu vi uma diferença ali na parte de conteúdo. E quando eu fui visitei a USP, visitei o Mackenzie, visitei a PUC, eu falei, cara, eu botava muita diferença. Então, eu botei muita diferença, né, depois, durante a formação, porque a gente acaba participando de encontros, né, tem vários encontros de estudantes de história, deve ter pessoal de letras também, né, que eram os encontros anuais lá dos estudantes, e todo ano tinha um estado. Então, geralmente, quem participava, universidades renovadas. E a gente trocava muita figurinha, trocava informação, e a qualidade da formação era brutal, muita diferença, e para mim fez muita diferença. Assim, eu falo que a base que eu tenho minhas pós, mas não seria muito na história, né, mas na parte da educação. Eu fiz pós, por exemplo, não vou falar o nome da universidade, mas eu achava ortográfico do material que eu recebia. Eu fiz EAD na época da pandemia e tal, eu falei, vou estudar, né, fazer uma pós aqui, como quem não quer nada, né, para colocar no currículo, para engordar o currículo. Mas assim, material pobre, didática pobre, eu fiquei chocado, eu falei, caraca, ainda paguei, né. Única área da minha vida que eu paguei para estudar, me arrependi profundamente. Então, nesse sentido, vale muito a pena o que a Jennifer falou. Eu reforço, pesquisar muito bem a universidade, a grade, que é o que a gente tenta passar para vocês no TCM. Vocês perceberam, né, que tem um capítulo lá onde tem uma parte bem específica da grade curricular. Já mostrei para vocês a grade padrão da USP, comparando com outras universidades, que é brutal a diferença. Por exemplo, tem matérias que você vai ter o material 1, 2, 3, 4, e tem algumas universidades que nem tem, vai ter só geralmente um. A USP, por exemplo, tem lá uma prática de pesquisa em todos os cursos, né? Eu falo porque é o que vocês devem buscar, né? Grandes universidades, especialmente as públicas, vocês têm essa possibilidade. E você vai ter um acompanhamento ali ao longo da sua formação, por exemplo, independente da área, muito rigorosa. Tem metodologia de pesquisa, você vai ter cursos ali, por exemplo, 1, 2, 3 e 4, né? Que a gente fala, por exemplo, na minha área, Brasil 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
E tem curso que eu pego lá, grade curricular hoje de história, tem Brasil 1 e 2. Eu falo, oxe, como a pessoa consegue depois se formar da aula de Brasil sem não ter um conteúdo tão reduzido? Faculdades de 2 anos, 3 anos. Então, assim, eu penso que isso é problemático. A gente está vendo aí profissionais saindo sem qualidade, né, na formação, e na hora que precisa realmente ali desenvolver na sua área, você vê que a pessoa tem enormes dificuldades, porque uma coisa a gente tem que ter bem claro, realmente, ela prepara para o teórico as universidades. Mas o que a Dilene falou, concordo, é a parte prática. Só que assim, quando você tem uma bagagem teórica muito bem formada, facilita demais na hora da prática. Você tem um repertório muito maior ali de autores. Às vezes a gente fica comentando, eu fico brincando, citando os autores, né? Que eu falo que são os meus influenciadores, para vocês entenderem que a gente tem um repertório, né, muito amplo. Isso aí quem me permitiu foi a universidade. Talvez se eu fizesse uma outra opção, escolhesse por facilidade, quero me formar mais rapidamente, em 2 anos, talvez eu não teria essa bagagem. É uma questão que é um pouco complicada. Eu concordo bastante com o Daniel. Eu acredito que se vocês tiverem contatos, né, com várias pessoas de áreas diferentes, vocês vão ver que é uma coisa que se repete. Quando a gente fala sobre a questão da empregabilidade, a gente observa que, sim, hoje em dia tem uma grande oportunidade aí para as pessoas, independente da formação, só que tem a questão de se manter, né, de conseguir ter um desempenho de acordo com o que é pedido, e aí nessa parte teórica, como o Daniel trouxe, isso vai fazer toda a diferença, né, porque você tem que provar que, independente de qual a sua formação, você se dedicou e conseguiu aprender aquele conteúdo esperado. E aí, se a instituição ela não te fornece isso, o aluno vai ter que correr atrás de uma forma independente, né? E um outro ponto, eu diria até que, em alguns casos, tem instituições, sim, que vão prezar por uma questão de nome no currículo. Porque, por exemplo, tem escritórios de advocacia hoje que não contratam pessoas que não forem formadas pelo Mackenzie, pela USP, pela PUC. Não vão aceitar advogados formados por outras instituições. É verdade. Tem instituições hoje que não vão aceitar um administrador que não é formado pela FGV. Tem muitas empresas grandes, renomadas, que só aceitam pessoas da FGV e no máximo do INSPER. Então, tem instituições de ensino que também vão limitar ali. E, é claro, hoje em dia, felizmente, a parte da educação, a gente considera a questão da experiência, né, que é muito importante. Mas, ainda assim, a gente pode observar que, dependendo de qual for o curso, a área que você for fazer, se você tiver uma escolha mais rigorosa sobre a sua faculdade, você vai ter um mercado de trabalho muito mais aberto, né? Você vai ter muito mais oportunidades. Tem até uma amiga minha que falou, a minha chefe é formada em tal faculdade, dá até raiva, porque ela é mais nova que eu. Ela falou, mas ela conseguiu porque ela se formou por essa universidade, enquanto eu por X. Então, uma colega minha da área do direito, né? Então a gente sabe que dependendo de qual for a área que você for atuar, vão se importar sim com a sua formação. E no caso de não se importarem, vai ter a prática do dia a dia, como o nosso colega falou. E aí o fato de você ter um bom repertório que vem da sua boa formação vai fazer a diferença de você conseguir se manter no emprego, de você conseguir se desenvolver nele, e você conseguir fazer uma melhor entrega, né, uma entrega esperada, até para que você espera. Porque o profissional não quer só, eu quero conseguir ficar no emprego, ele também quer se desenvolver, ele quer se sentir satisfeito com o trabalho que ele fez. E aí tem a questão de você ter um comparativo. Então, uma coisa que eu vejo com muitas pessoas que eu conheço que se formaram em instituições de ensino, que não têm o mesmo renome, que não tiveram ali a mesma qualidade de ensino, infelizmente, que a gente vê que se multiplicou no Brasil, né? Exato, nos últimos anos se alastrou. Sim. E aí o que a gente vê, muitos deles frustrados, no sentido de, eu não sou um bom profissional, eu não tive uma boa formação, eu não me sinto preparado para assumir tal cargo. Então, assim, até começa a surgir uma parte de se auto-sabotar, porque acha que não está tão preparado quanto o colega. Então, por isso que é importante a gente pensar nisso até antes, para o nosso próprio sentimento em relação ao nosso trabalho, porque é importante quando a gente faz um trabalho e fala, nossa, estou fazendo o trabalho do jeito certo, é gratificante, né? Porque a gente não trabalha só pensando, vou ganhar o dinheiro, vai cair a conta. Não, vai cair na conta de qualquer jeito, mas se você fizer um bom trabalho, você vai se sentir mais satisfeito, né? Você vai se sentir mais seguro, até para propor coisas novas, tentar novas coisas e se desenvolver ainda mais e desenvolver um trabalho bom no local onde você está. Então, acho que são muitos fatores aí que colaboram para essa questão.
Falando um pouquinho sobre saúde mental, como eu comentei, na minha opinião, vivemos uma geração de pessoas muito ansiosas, principalmente os jovens. Que nem eu estava conversando esses dias com a tia, eu vejo que muita gente acaba quebrando a cara. Por exemplo, fazer só um plano, por exemplo, eu quero passar em Unicamp, e faz esse plano, e quando não consegue, acaba quebrando a cara e perde o chão, né? Então, o que vocês acham que todos os professores e conselhos, principalmente conselhos, a gente que passa mais tempo, tem muita mais aulas com o senhor troca ideia com a gente, eu vejo que o senhor fala bastante. O que o senhor tem a dizer sobre isso, de forma sucinta? Sobre como que o mercado, como que a escola, principalmente, as faculdades preparam o aluno e o que vocês precisam, acham importante de ressaltar sobre preparar o aluno, principalmente para o primeiro emprego, que é onde a base emocional do aluno, do primeiro empregado, do estudante, etc., é formada, onde o aluno pode quebrar a cara, como eu falei, ele pode entrar no emprego e ser tratado de uma forma que ele não esperava. De uma forma idealizada, ele acaba falando, nossa, não era isso que eu esperava. Como que vocês acham que é importante para o papel, principalmente dos educadores, etc. E conselhos para o aluno, o que ele tem que procurar no ensino médio, o que ele já tem que começar a fazer, porque é algo que já tem que ser começado no Fundamental 2, oitavo, nono do ano, principalmente no ensino médio. O que vocês têm a dizer sobre de forma sucinta? Pois é, né? Um dos documentos que orientam, né, toda a educação no Brasil, os parâmetros curriculares nacionais. Aí você tem lá nas primeiras linhas, ele fala que a educação se pauta na formação para o trabalho e a cidadania. Ou seja, desde que eu entrei na sala de aula, vocês sabem disso. Eu também oriento nesse sentido para a vida profissional. Porque não é fácil, até brinco, né? Falo alguns nomes ali meio que zoando, mas tem um fundo de verdade. Para que a pessoa acabe não se decepcionando e não entre numa frustração aí muito cedo de ficar esse mundo ideal, um mundo profissional, e não é bem assim. E eu acho que nesse sentido, o papel da escola, pelo menos aqui a gente faz isso muito bem, é orientar para a vida profissional e especialmente buscar, né, várias opções, não apenas umas. Eu até comentei com vocês o meu caso, que na época eu atirei para todos os lados, né? Foi alguns anos tentando, só que assim, quando eu também passei, eu escolhi a dedo. Escolhi bem mais por conta da região, que era muito mais fácil acesso para mim. Mas eu poderia me matricular na USP, Unesp, Marília, eu passei. Só que eu falei, cara, eu vou estudar aqui por conta. A mesma qualidade de ensino ali estava também na mesma prateleira de história, que era o Unesp, Unicamp, USP e PUC aqui em São Paulo. Então eu falei, pô, estou onde eu gostaria de estar. Então não me frustrei nesse sentido. Então eu fiz aqui várias opções. Então, para mim, aquelas opções eram viáveis. Então, qualquer uma daquelas ali serviria para mim. Mas o que eu percebo é o que você falou, as pessoas elas ficam num hiperfoco, nossa, é isso ou isso, nada mais além disso. E aí onde se frustra. Eu dou a dica para quem estiver nos assistindo, não fazer isso. A vida é cheia de possibilidades, é uma verdadeira caixinha de surpresa. Igual o Jennifer falou, a gente entra na universidade esperando uma coisa, quero que eu também queria ser historiador também, não é muito, quero ser pesquisador também. Quero ser professor, mas no final você acaba se redirecionando, você acaba encontrando gente que vai te mudar a forma de pensar, ou você também vai buscar outros caminhos. Mas antes de entrar na universidade é buscar, não se frustrar, várias alternativas. E reforçando o que a gente disse lá no início, pesquisar previamente a universidade, saber onde você estará pisando, porque o ambiente, você vai ficar naquele ambiente por anos. E é o que eu vejo, muitas pessoas acabam idealizando, mas quando entram na sala de aula, começam a frequentar o ambiente na universidade, muita gente desiste já inicialmente, já nos primeiros meses. Por quê? Cara, vou ficar aqui todo esse tempo? Não é para mim. Então, para evitar essa frustração, eu diria que é legal abrir o leque de opções e na vida profissional também. Eu estava falando com alguns alunos da turma, usar toda a experiência profissional como lição, como aprendizado, para não se decepcionar, encarar aquilo como um trampolim, ou pelo menos como uma grande experiência. Bom, eu percebi que a sua pergunta tem várias partes, né? Você começou com a parte da faculdade, né? De não se frustrar, e depois você falou sobre a parte profissional e experiência profissional. Então, eu vou tentar ser breve, mas responder os dois pontos. Né? Primeiro ponto, eu fui a aluna que foi assim, eu só quero suportar a faculdade. E aí eu digo, não faça isso. Porque eu tinha um sério problema familiar, que era as minhas irmãs tinham entrado em tal faculdade. Então, se eu não passasse, ia parecer, você não conseguiu, mas suas irmãs conseguiram. Então tinha essa situação, você é adolescente, você tem esses pensamentos que depois que é adulto já não cabe mais. Eu lembro do meu pai falando, Jennifer, vai para a Unifesp, é 5 minutos da nossa casa, por que você quer ir lá para a USP? Eu falei, não, vou fazer USP, eu falei que eu ia fazer USP, agora vou fazer.
E eu não recomendo, porque também, foi a mesma situação do nosso colega professor. Levei 2 horas indo de transporte público, 2 horas para voltar. Pra quê? Se você tem metrô, né? Na minha época não tinha, era 3 horas da minha casa para USP. Não compensava. Não compensava, né? E assim, passei na Unesp, falei, não vou para a Unesp, eu vou insistir no que eu quero. Unesp é tudo no interior, né? Eles não sabem, tudo no interior. E aí, a minha recomendação, assim, eu sei que a gente às vezes fica, né, com interesse em uma instituição porque pesquisa e aí vê tudo que tem dentro dela, fala, não, quero ir para aquele lugar. Mas às vezes a gente indo para um outro, a gente descobre tantas oportunidades nesse outro, sabe? É uma questão da busca do próprio aluno. Então a minha recomendação é não ficar assim, fissurada, como aconteceu comigo. Não foi uma boa alternativa para mim a longo prazo, de verdade. E estar aberto, né, nesse sentido, para as oportunidades que virão com essas outras instituições, etc. Um outro apontamento agora voltado para a parte do trabalho, né, que a sua pergunta levanta aí, né? Quando a gente pensa no mercado de trabalho, inicialmente, o jovem dificilmente vai ter um emprego já com uma boa oportunidade, né? Então, é importante a gente entender que faz parte do nosso desenvolvimento começar com esse tipo de trabalho. Eu comecei sendo professora. Antes de ser professora, eu trabalhei em call center, eu trabalhei como atendente, eu trabalhei em administrativo, mexendo com um monte de números, que eu sou de humanas, de letras. Eu adorava o trabalho. Trabalhando ali com um monte de número o dia inteiro e conta e pagamento, eu falo, meu Deus, não. Então, assim, a gente vai passar por essas outras áreas, às vezes a gente vai acabar se descobrindo nessas outras áreas, às vezes você entra falando, trabalhar em administrativo, e depois você fala, não, agora eu quero fazer administração, agora eu quero fazer... Teve colegas minhas de trabalho que fizeram isso, que entraram não gostando e depois descobriram que tinha a ver com elas. Então, acho que é isso, a gente entrar no mercado de trabalho ciente de que você não vai chegar lá já ganhando não sei quanto que você gostaria, ciente de que o mercado de trabalho, ele é a realidade. O perfil lá de youtuber que ganha não sei quanto é a utopia, né? É o caso de 1 em 1 milhão. Né? Então é importante a gente ter essa ciência que nem todo mundo vai estourar no TikTok, no Instagram e etc e vai viver disso, e aí vai deixar de lado uma formação por causa disso, vai deixar de lado a realidade do trabalho, que é essencial, porque não tem como você vou ficar o resto da vida tentando uma coisa que não é certeza, né? Então a gente começa com trabalhos que realmente podem não ser exatamente o nosso perfil. E a gente vai aprender nesses trabalhos, mesmo que não seja a nossa área, mesmo que eu esteja estudando letras e trabalhando num financeiro, que era o meu caso durante muito tempo. Passava o dia inteiro trabalhando com números, chegava na faculdade, fazia 4 horas de letras, voltava para casa e dormia. Era o que dava para ser feito na época, né? Trabalhando em período integral. Então, e no fim das contas, a gente observa que a gente aprende mesmo assim, mesmo que não seja a sua área, a gente aprende tanta coisa. E tomar esses trabalhos como isso, né? Um aprendizado na parte de relações com as pessoas, na parte de ética de trabalho, mesmo que não sejam aprendizados que a gente vai usar diretamente no nosso dia a dia profissional no futuro, né? E pensar no trabalho como algo que também faz parte do nosso enobrecimento como pessoa, né? O trabalho, ele enobrece de certa forma. Teve até um tema de vestibular, uma época que foi esse, né? Teve um tema de vestibular que falava isso. Será que o trabalho enobrece o homem ou não? Acho que sim, faz uma parte do ser humano, né, o trabalho, isso que é importante. E ninguém começa já daqui, né, você começa lá de baixo, até ter a oportunidade. Acho que isso é importante para não se frustrar. Uhum. Agora eu queria também conselhos de vocês para as pessoas que estão lidando com essa pressão psicológica na entrada da faculdade, durante a graduação, porque esse é um período muito difícil, né? A gente sabe que está saindo da adolescência para a vida adulta e é um choque muito grande entrar, esses dois mundos são muito diferentes. Tem pressão por parte dos pais também, né? Da família, etc. Eu queria ter conselhos de vocês dois. Então, em relação a essa pressão que vem de todos os lados, principalmente da família, eu costumo pensar de uma maneira bem severa, né, nesse sentido, porque eu acho que quem decide, nesse caso, são vocês. E eu entendo a pressão familiar, minha família também pressionava bastante, só que teve um certo momento, isso aconteceu comigo. Eu comecei a perceber que quem tinha as rédeas da minha vida era eu. As decisões ali daquele momento em frente, elas impactariam na minha vida. Eu acho que é a primeira forma de você tirar essa pressão, porque eu entendo que às vezes tem pai e mãe falando, vô, professor, etc e tal, mas quem tem que ter esse momento ali de respirar e parar, pensar, sou eu, a minha vida, quem toma conta dela sou eu.
Então, acho que esse é o primeiro passo. O segundo é não criar grandes expectativas, gente, porque a vida é muito previsível. Eu acho que nós passamos aqui, vocês e todos nós passamos por boas e poucas às vezes, né? Poucas e boas, mas isso prova que a vida é um eterno fazer, né? A gente tem que lidar com ela na medida que a gente vai vivendo. Então, não se frustrar, né? Por exemplo, se errar, porque errar faz muito parte da vida. Eu considero que a gente só aprende às vezes errando ou sofrendo. O Nietzsche falava isso, né? De alguma maneira, tem gente que aprende pelo amor e outros vão aprender sofrendo. E faz parte do caminhar, né? Do processo. É difícil, não é fácil. Se fosse fácil, estava a gente vendendo um curso aí na rua, na esquina, né? Mas é o que o meu avô falava, se o conselho fosse bom, mesmo não tendo estudo, mas ele tinha essa sabedoria popular, né? Todo mundo venderia conselho na rua, teria todo mundo uma banquinha de conselho, mas acho que o sentido seria mais de orientar, lidar, né? Aprender mas não bater de frente com os pais, com a família, mas, sabe, você ter se centrar, sabe, o que você realmente quer, entender que você vai se frustrar, que você vai errar, mas faz parte do processo, porque a universidade mudou muito a minha vida. Eu sempre falo isso para vocês. Era um caipira, vinha de uma periferia bem violenta em São Paulo, e isso me possibilitou viajar para vários lugares do mundo. Quer dizer, então, eu roí o osso, carreguei lá minha cruz, passei por todo esse processo, me frustrei, me alegrei, caí, levantei, e hoje eu estou aqui. Quer dizer, isso faz parte da formação de toda pessoa, como a Jennifer falou. É o caminhar de cada um, mas saber lidar com essa pressão é fundamental. E o que eu sugiro é a pessoa, como eu gosto de falar para vocês, é a arte, a música, ela saber usar essas válvulas de escape, refletir, pensar, ouvir, né, conversar com as pessoas, ler bastante, principalmente poesia e filosofia, né, vou puxar a sardinha para a minha área, para você buscar essas respostas nesses momentos aí mais difíceis da vida, né? Porque todo mundo passa por isso em certo momento e você vai ter que lidar com isso. Uma hora você vai ter que enfrentar a vida e isso faz parte. Alguns apontamentos, acho que eu vou puxar um pouco esse início aí do apontamento do Daniel, não tem como, é a parte da escolha, que quando a gente fala sobre uma formação, a gente tem que pensar assim, são 4 anos, no mínimo. Isso se você não resolver fazer um mestrado, um doutorado, que aí é mais tempo ainda. Então, uma formação, são 4 anos dedicados àquele estudo. Então, é muito importante que vocês tenham total ciência de que realmente é aquilo que vocês querem fazer, né? Por mais que às vezes os pais tenham alguma perspectiva, é importante vocês conhecerem bem a formação que vocês querem, para conseguirem até mesmo argumentar sobre o porquê dela e talvez não da outra. E também pensar, se eles estão propondo essa, talvez eu deva também abrir ali um espaço para conhecê-la e ter certeza de que não é uma opção, né? Porque aí você tem até propriedade para dizer não. Olha só, eu pesquisei exatamente. Ou então para dizer sim, realmente dá para considerar. Porque se a gente tem propriedade e a gente tem argumento, né, a gente pode até mesmo tirar um pouco dessa pressão. A pressão às vezes fica muito na nossa falta de conhecimento sobre o tema, nossa não é? Indecisão, né? Isso, a nossa indecisão. E um outro apontamento que eu acho que é muito importante a gente lembrar que estamos vivendo, né, um processo que as pessoas olham e falam, parece que não pode voltar atrás, não pode retroceder. Como se estivéssemos em uma competição e uma corrida. Eu tenho uma formação melhor que a de não sei quem, que formou na mesma época que eu tenho não sei quanto de salário, o outro. Não é uma corrida. Então, eu conheço pessoas que fizeram letras e depois foram para psicologia, e agora estão na segunda formação. Conheço gente que foi para o teatro, depois foi para letras. Conheço gente que foi para o direito, aí abandonou e resolveu ir para medicina, e agora foi para outro país para fazer medicina. Então é isso, não é uma competição, não é uma corrida. Então vocês podem escolher o curso no primeiro ano e falar, nada a ver, nossa, pensei que era uma coisa e agora eu estou percebendo que eu devo ir para a outra área mesmo, que eu tinha pensado antes. Não é um problema, sabe? Às vezes parece, acho que é um peso tão grande. Você tá com 17 anos e você tem que olhar e falar, essa é a minha decisão de carreira e agora você não pode mais mudar. Senão você vai perder tanto tempo da sua vida, aí você vai ficar atrás do seu colega. Por quê? Né? Por que que a gente... E essa geração muito conectada, né? Às vezes também tá numa... se comparam toda hora, né? Isso, e numa corrida, né? Pra Toda mostrar hora, o tempo todo que chegou lá, tanto quanto os outros. E no fim das contas, isso não vai te trazer satisfação pessoal no fim do dia, na hora de deitar a cabeça no travesseiro, não vai te fazer feliz se você ganhou mais ou menos que o colega, se você
tem mais sucesso profissional ou não que o outro. Então, e nem no seu dia a dia, no seu profissional, né? Imagina você fazer uma carreira só visando uma questão e aí ficar frustrado enquanto faz esse trabalho. Tanto que o nosso colega falou, às vezes a gente está sendo atendido por uma pessoa e aí falta um pouco de empatia. Às vezes porque ela está numa área que não tem nada a ver com ela. E aí realmente ela não vai conseguir ter empatia porque ela está frustrada só pensando numa questão financeira e assim por diante. Então a gente tem que pensar muito nisso. Um último conselho que eu daria nesse sentido, além de a gente pensar na profissão com essa seriedade, né, de não é para o outro que eu vou escolher minha profissão, é para mim, não é nem só para os pais, é para a sociedade, não é para a sociedade, não é para mostrar, para colocar o diploma, a roupa, o jaleco, seja qual for a roupa, né, mostrar o certificado, né, para nós, para o nosso dia a dia, vai influenciar na nossa vivência, né, todo dia. Eu também diria assim, para a gente lembrar que nem todo hobby nosso precisa ser uma profissão, porque também tem isso, né, agora... eu sou bom em cerâmica, eu vou virar vendedora de cerâmica. Eu sou bom em falar na frente, então agora eu vou virar pessoa que faz curso ensinando as pessoas. Nem todo hobby, né? Não é porque eu gosto de ler que eu vou virar escritora, né? Eu adoro ler, mas descobri que eu não escrevo tão bem quanto eu leio. Então fazer o quê? Eu não vou ser escritora, faz parte. Nem tudo a gente precisa monetizar, transformar em fonte de renda, né? Então acho que isso é importante, a gente começar a separar o nosso lazer do nosso trabalho, né, nessa parte, né, profissional, porque às vezes a gente mistura e não vale a pena, a gente perde até o prazer de fazer, né, o lazer que a gente tinha porque resolveu transformar em trabalho. E pensar nesse trabalho como algo para você, né, para sua vida, para o seu futuro, não como algo para a sociedade ver, né. Acho que é isso. Só um comentário que eu achei legal que a senhora comentou sobre, que eu vejo muito, onde as pessoas não escolhem um curso, e quando veem que não é aquilo que elas queriam, mudam, muitos continuam. Ou seja, por vergonha, por orgulho. Pressão dos pais, às vezes. Não só dos pais, da sociedade em geral. E continuam naquele curso e seguem uma carreira que não é aquilo. Onde lá no começo não poderia ter mudado e se ela continua, fica tarde demais lá na frente, na opção. Enfim, para fechar, eu queria primeiro agradecer a presença dos dois. E como conselho sobre tudo que a gente abordou aqui, saúde mental, questão de faculdade, questão do mercado de trabalho principalmente. Qual um conselho geral que vocês têm para todos os estudantes, né? A maioria são muito mais novos que a gente está no terceiro, tem muita gente do segundo, primeiro, que está lá no comecinho, que tem mais de 2 anos, mais de 1 ano, a gente já está nos 45 do segundo tempo já. Sim. Não tem muito o que fazer, tudo que a gente tinha que ter visto e decidido já está meio que decidido. Quais conselhos vocês têm para essas pessoas? Vou dar um conselho direcionado para os nossos alunos. Aproveitar muito o material apostolado. Eu costumo bater nessa tecla. O Cursinho do Ângulo, ele é referência hoje no Brasil como um todo. O material é de excelência. Na minha área, vocês sabem disso, né? A Catarina já está com material desde o 7º ano, um material excelente. Não é porque eu trabalho com ângulo, já trabalhei com outros sistemas, é o melhor para mim, pelo menos na minha área, em história. Aproveitar demais as aulas que vocês têm, a qualidade dos professores que vocês têm. Até já falei isso para vocês, nós estamos hoje em 12º lugar nas escolas aqui em Guarulhos, contando também as públicas, ou inclusive as federais, viu? Um ranking do Enem, não é pouca coisa, é muita coisa. Significa, quer dizer, que os alunos daqui estão disputando vagas aí nas melhores universidades, e realmente estão. Nós temos ex-alunos na USP, ex-alunos na PUC, ex-alunos no Mackenzie. Quer dizer, valorizar muito o que vocês têm, valorizar o material, valorizar a aula e valorizar a relação que vocês têm com os professores. Ouvir bastante a gente, dar ouvido para a gente, porque eu pego muito no pé, vocês sabem disso, mas é o que eu costumo falar. Para quem pega no pé, porque quer o bem de vocês. E é basicamente isso, Gabriel. Bom, como o professor fez esse apontamento, eu vou tentar complementar com uma outra, para não ficar sempre... né? Vamos convir. Uma outra recomendação, eu digo assim com toda certeza que seria até uma recomendação que a gente vem falando sobre em toda a reunião, que é abandonar um pouco o uso dos eletrônicos, porque não ajuda, na verdade prejudica principalmente, né? A gente vê aí quanto é sofrido para os alunos hoje. Principalmente você e eu, que a gente pergunta coisas que a gente lê, né? Exatamente. Ela lê também que eu vejo. Porque quer queira, quer não, gente... quando a gente está ali no eletrônico,
tem muito recurso visual, áudio e pouca leitura, né? Uma quantidade de leitura muito menor. E aí isso tudo reflete na nossa atenção, na nossa saúde mental, reflete nas nossas escolhas de futuro. É como eu estava falando outro dia na sala de aula até do primeiro ano, né? A gente, o material apostolado citou o livro do George Orwell. O 1984? Né? Isso. E aí ele fala sobre essa questão da gente estar sendo monitorado, né? E eu falei, lá era uma tela gigante de uma televisão, né? Porque na época ainda não existiam os celulares quando ele criou a obra. Ele escreveu em 48, né? O livro. Sim, é Só muito que antigo, pior é né? que nem que a gente vê hoje em dia, as pessoas procuram estímulos rápidos. Elas não têm paciência para ver uma aula de 50 minutos, que é um vídeo de 30 segundos e quer saber a matéria do semestre inteiro. Mas isso ele é programado, viu? Sim. E aí, por isso que eu recomendo de verdade a diminuição do consumo dos eletrônicos. Eu sei que tem muito estímulo, tem aquela questão, né, da dopamina o tempo todo, só que aí prejudica o sono, prejudica o desenvolvimento escolar, prejudica em vários âmbitos da nossa vida, né? Até porque, como a gente estava falando, por que eu citei o filme do George Orwell, né? O filme estava na apostila e tem o livro, né? Que foi adaptado. Porque a gente, de certa forma, parece que está sendo monitorado, né? E aí, nessa questão, eles começam a moldar até a nossa forma de escolher a nossa formação, de escolher o nosso futuro, escolher para onde vai viajar, escolher o que você vai fazer da sua vida, escolher com quem você vai se relacionar, como se relacionar. E aí é perigoso, né? Então, se a gente abandonar um pouco o eletrônico, a gente começa até a repensar, voltar atrás, quando a gente era quando a gente era menor, quando a gente era criança, e falava o que a gente queria de verdade, né? Que a gente pensava mais por nós mesmos. A nossa linguagem, a nossa leitura de mundo, né, de acordo com a nossa capacidade de leitura, né? De interpretação do mundo, e a nossa linguagem ela reflete o nível de mundo que a gente conhece. E a passagem do Orwell, que é o Ministério da Verdade, tem no livro, eles vão diminuindo o vocabulário, retirando, quer dizer, você diminui o vocabulário, você diminui a capacidade das pessoas de interpretarem a realidade, a visão de mundo delas fica limitada. Sim, e aí é essa impressão que a gente tem, né, quando a gente fica muito conectado, que a gente está perdendo essa capacidade de ter uma visão de mundo mais ampla, mais realista também, né, menos editada das redes sociais. Então a minha recomendação principal é isso, porque é só prejuízos de verdade. E seria um último apontamento, talvez eu diria até sobre aquele livro que eu recomendei na aula, do Julian Barnes, O Sentido de um Fim, quando ele fala que existe acumulação e existe responsabilidade. Então vai chegar um momento que ambos vão surgir para nós, né? Quando vocês se tornarem adultos, em algum momento vocês vão sentir o peso dessa acumulação e dessa responsabilidade. E é sobre cada indivíduo. E aí, o excesso desse uso de celular vai estar ali nessa acumulação, tudo bem? E aí, por isso que eu recomendo essa diminuição para a gente conseguir aproveitar melhor os estudos, as aulas, etc. Tudo bem? Agradecemos demais a presença de vocês dois. Foram muito edificantes todas as perguntas, as experiências de vocês são incríveis para o nosso aprendizado e para todas as pessoas que vão assistir isso também daqui anos e anos também. Assim esperamos. É isso, né, cara? Bom, é importante relembrar e ressaltar, é um podcast feito de alunos, né? Não somos profissionais, né? Eu e a Catarina estamos terceirando ensino médio para alunos, para todos aqueles que estão buscam conhecimento, buscam entender e se aprofundam e tudo mais, né? Reforço a palavra da Catarina, muito obrigado ao tempo de vocês e a todo o conhecimento e oportunidade de compartilhar a história de vocês e todas as opiniões e conselhos que vocês têm, que é uma bagagem muito grande e muito rica, como o senhor veio falando durante todo esse podcast. É isso, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. A gente agradece o convite também, né? Foi muito interessante, muito gratificante ser convidado. A gente agradece tanto à instituição quanto a vocês pela última entrevista que realizaram. Espera demais, né? Foi legal. É isso.